Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Cá estamos nós para mais um Pontos de Fernando Lima. Falamos em direto do local habitual, que é a Rádio Savana 100.2. É um programa que também pode ouvir nesta rádio, diferido aos sábados às 12 e domingo às 21 horas. Também pode ler uma versão escrita no Diário Medafax, um jornal diário de cá de casa, e baixar no YouTube, também no site do Semanário Savana. É um programa que vamos continuar a olhar para os temas incontornáveis, são os temas de atualidade aqui em Moçambique, que é a insurgência em Cabo Delgado, e também vamos comentar sobre a pandemia do coronavírus. São duas pandemias que Moçambique está a enfrentar, e o nosso comentador vai analisar e comentar sobre estes dois temas. Mas antes disso, vamos ao facto de semana que ele escolheu para esta semana, que é a morte do escritor Luís Sepúlveda, que morreu aos 70 anos de idade ontem no Chile, na Espanha. Ele é natural do Chile, vítima de Covid-19. Fernando Lima? Bem, essa é uma das razões por que escolhi a morte do Luís Sepúlveda. Para além de ser um escritor de que gosto muito, ele era considerado nesta altura o maior escritor, o mais importante escritor chileno. O Luís Sepúlveda é importante pela qualidade dos seus livros e pela qualidade da sua escrita. Ou seja, ao contrário de escritores como Zé Luís Borges da Argentina, o Luís Sepúlveda lia-se com muita facilidade. Aliás, o Luís Sepúlveda foi numa grande parte da sua vida um jornalista. Eu conheci o Luís Sepúlveda em Angola como jornalista, já depois do golpe de Estado do Pinochet no Chile. Uma parte da sua vida fê-la como jornalista, e também é uma pessoa com esta faceta militante. Ou seja, o Luís Sepúlveda foi amigo do Salvador Allende. Aliás, depois do golpe militar no Chile, foi preso no seu próprio país, e só depois partiu para o exílio. Ele era um frequentador assíduo de um festival literário em Portugal que se chama Correntes de Escrita, aliás, onde esteve no princípio deste ano, o que obrigou os outros escritores que estavam lá, nomeadamente o nosso colaborador Luís Carlos Patraquim, a ter de ficar em quarentena. Nenhum dos outros escritores ficou infectado, mas ele, depois disso, esteve internado no norte de Espanha, mais concretamente na cidade de Gijón, onde vivia, e nunca mais saiu do hospital. Era uma pessoa com 70 anos de idade, portanto, na faixa etária das pessoas que são chamadas as pessoas de risco. Eu trago à colação o Luís Sepúlveda não só por ser um grande escritor. A sua última obra é uma obra, O Fim da História, uma outra obra muito, muito interessante. Ele gostava muito de escrever fábulas e passava as suas mensagens através de fábulas. Esta fábula sobre o gato que ensinou a gaivota a voar. Era uma pessoa muito interessante, um incrível contador de histórias, mas o aspecto que eu queria realçar, não obstante, não é verdade que o Covid ou o Covid-19 mata ricos e pobres. Eu acho que mata muito mais pobres do que mata ricos. Aliás, basta ver as imagens arrepiantes que nos chegam do Equador. Não são os ricos que morrem nas ruas, são os pobres, mas também sabemos que uma parte das infecções do Brasil
foram originadas por grandes festas do jet set internacional numa praia do Leblon, porque exatamente no Brasil se continua a acreditar, ou uma parte importante de dirigentes brasileiros continua a acreditar que não são precisas medidas excepcionais para uma pessoa se proteger do coronavírus. E também vítima de Covid-19, perdemos a pioneira do cinema africano, a Sara Maldoror. Sim, a Sara, que no seu nome original era Sara Ducados. A Sara Ducados fez um filme que é um panegírico africano e muito importante para a história da libertação de Angola, que é a verdadeira história de Domingos Xavier. Mas para além do seu papel pioneiro no cinema africano, ela foi a companheira de Mário Pinto de Andrade, um dos fundadores do MPLA e também um dos primeiros presidentes do MPLA. Portanto, era uma referência em África e, sobretudo, na arte do cinema. Também faleceu aos 90 anos em Paris, vítima do Covid-19. Muito bem, Fernando Lima, agora este Covid-19 também é um tema que foi elencado para este programa agora, mas vamos olhar para a insurgência em Cabo Delgado e perante este recrudescer de ataques em Cabo Delgado e também com a divulgação de vídeos de insurgentes que apareceram a defender a imposição da Sharia, a lei islâmica na região, figuras influentes da comunidade muçulmana repudiam este alegado manifesto, argumentando inclusive que são hipócritas mascarados muçulmanos, enquanto que na verdade querem recursos de Cabo Delgado. O presidente do Conselho Islâmico, o Sheikh Aminuddin, deu uma entrevista ao Savana, um semanário que saiu hoje, e acusou o governo durante muito tempo ter permitido que a situação se degradasse em Cabo Delgado ao ignorar vários avisos que eles emitiam de que havia setores da população em Cabo Delgado que se estavam a desviar de um Islão de paz e a propagar a violência. Como é que olha para este grande movimento de distanciamento? Vimos também o delegado do Conselho Islâmico, em Nampula, também se distanciou, e também hoje foi emitido um comunicado de imprensa desta comunidade a se distanciar e dizem que este grupo não representa os interesses da comunidade islâmica moçambique. Fernando Lima, como é que olha para estes últimos atos de distanciamento que estão a acontecer em Cabo Delgado? Bem, eu acho extremamente importante que isto tenha acontecido, e só o facto de, como se costuma dizer, se chamar os nomes próprios aos bois, a que permite esta clarificação de águas, porque a retórica dos insurgentes, dos bandidos, dos malfeitores, que é, digamos, uma cumplicidade do governo, uma cumplicidade entre o governo, a comunicação social e mesmo do setor islâmicos em Moçambique, não permitia esta clarificação e esta necessidade de a comunidade islâmica se posicionar. Porque é assim, não há dúvida, e nunca houve dúvidas, de que a comunidade islâmica em Moçambique é uma comunidade de paz e é uma comunidade com séculos de inserção na sociedade, na sociedade moçambicana. Portanto, agora, há uma tendência, correta ou não, do meu ponto de vista, é errado, de, ao tentar não se qualificar a natureza dos ataques em Cabo Delgado, de que não há o levantar destas questões. Ora,
quer o Sheikh Aminuddin, quer outros líderes religiosos islâmicos, fizeram muito bem em vir a público fazer este distanciamento. Não é a primeira vez que isto acontece, e é muito importante que o façam sempre que haja esta dificuldade em se perceber o que é que se passa verdadeiramente em porque a existência do Al-Shabaab, a existência dos talibãs, da Al-Qaeda, do Estado Islâmico, que são movimentos que têm a classificação de movimentos terroristas, de movimentos que não representam o Islão de paz, não deixa de ser verdade que estes movimentos radicais, estes movimentos que também são chamados de movimentos fundamentalistas porque têm uma certa interpretação do Islão e levam, ou seja, carregam consigo a bandeira do islamismo e é em nome do Islão que fazem, por exemplo, as maiores barbaridades e as maiores atrocidades, como é a decapitação de pessoas, tem acontecido em Moçambique, com a decapitação de muitos inocentes moçambicanos em Cabo Delgado. Portanto, eu acho muito importante, vem muito a propósito este distanciamento, para além depois de outros comentários que o Sheikh Aminuddin faz, nomeadamente o facto de o governo não ter levado a sério todos os avisos que foram feitos. Toda digamos, a invasão silenciosa que aconteceu no norte de Moçambique, com as pessoas a serem infectadas pelo vírus da mensagem do Islão radical. Como alguns académicos têm realçado, neste caso, a bandeira que se usa é do Islão radical, mas a questão de fundo em Cabo Delgado, como poderia acontecer noutras partes de Moçambique, tem a ver com as desigualdades sociais e o facto de parte da população moçambicana se sentir marginalizada na participação no desenvolvimento do país. Muito bem. E também está a ser igualmente reportado em Cabo Delgado a presença de mercenários de uma empresa de segurança privada, a Dick Adversary Group Conservation Trust, que promoveu ataques aéreos a bases de grupos de insurgentes. A empresa é de Lionel Dick, que se apresenta também como Duke, que é um americano naturalizado zimbabuiano, que participou, segundo os inscritos, na tomada da Casa Banana, que era na altura o quartel-general da Renamo, em meados da década 80. É a segunda vez, Fernando Lima, que o governo aparentemente aposta em mercenários, depois dos russos do grupo Wagner. É esta mesmo a receita para resolver os problemas de Cabo Delgado, ou um pouco mais de investimento nas forças armadas. Fernando Lima publica hoje no semanário no Savana um texto interessante que tem as suas notas em relação a este assunto, mas muito direcionado na questão das forças armadas moçambicanas. Bem, eu acho que não é com consultores privados internacionais, porque agora é o eufemismo que se utiliza para chamar mercenários, qualificar a participação de mercenários. Não é por essa via que se resolvem os problemas, e a participação dessas empresas é uma participação efêmera. Aliás, Cabo Delgado sentiu exatamente esse efeito com a participação da empresa russa Wagner, inclusivamente, e de acordo com os relatos que estão disponíveis, o performance, ou seja, o desempenho do grupo Wagner em Cabo Delgado foi, de certo modo,
boicotado pelas forças regulares moçambicanas, porque exatamente não estavam corretamente enquadradas na cadeia de comando de um exército corretamente estruturado. No passado também tivemos o apoio de exércitos estrangeiros, nomeadamente do exército da Tanzânia, do exército do Zimbábue. Foi importante a sua participação na guerra, mas, mais uma vez, foi uma dose de paracetamol, ou um paracetamol reforçado. Não resolveram o problema do governo. Mas não resolveu o do governo, e o governo teve que se entender com a Renamo, assinando um acordo de paz em 1992, porque, pela via militar, não conseguiram resolver esta situação. De qualquer forma, e para não fugir à questão de fundo em Cabo Delgado, por um lado temos questões de natureza política que têm a ver com desigualdade, com pobreza e com modelos de desenvolvimento. Mas, por outro lado, tem a ver também com a estruturação de um braço importante, fundamental, estratégico em qualquer Estado, que são as suas forças armadas, que são as suas forças de defesa e segurança, quando percebemos ou definimos forças de defesa e segurança como todo o aparato securitário que envolve também os próprios serviços de inteligência, de recolha de informação e de aplicação dessa mesma recolha de informação para efeitos de defesa da própria soberania nacional. Ora, quer-me parecer que as forças no terreno, ao contrário daquilo que seria expectável, não têm demonstrado estarem à altura dos desafios que se colocam. E, ao contrário de algumas análises que tenho ouvido, os jihadistas, os grupos de inspiração islâmica que se movimentam em Cabo Delgado, não me parecem grupos com uma capacidade formidável em termos militares. Antes, pelo contrário, estes grupos cresceram à custa do armamento e de outros meios logísticos que capturaram ao exército de Moçambique e, por outro lado, mostram uma certa envergadura, mesmo em termos de propaganda, porque em muitos dos locais, em muitas das zonas geográficas que têm ocupado extemporaneamente, por alguns dias, por um punhado de horas, não têm encontrado uma firme oposição daquilo que são as Forças Armadas de Moçambique. Mas exércitos estrangeiros, mercenários e, inclusive, também outro argumento que percebo por invocado, mas não penso que seja o argumento que vai resolver a situação de Cabo Delgado, que é a declaração do estado de emergência localizado em Cabo Delgado. Isto não vai resolver o problema. Na guerra com a Renamo, nunca foi invocado o estado de emergência e isso não resultou na maior ou menor operacionalidade das Forças Armadas de Moçambique, que estavam colocadas em todo o território nacional. Olhando, tocou um pouco aí a parte da questão da propaganda. E aparentemente os insurgentes estão um pouco mais à frente, dão passos mais largos em relação à questão de comunicação. E perante, por exemplo,
as Forças Armadas que ainda estão refém daquela tradição de opacidade, daquela tradição de não fazerem a propaganda. Essa estratégia, o de silêncio, não é o tempo em que as Forças Armadas deviam dar um salto um pouco mais de gigante em relação à questão de comunicação, à questão também de propaganda, entrarem também nesta guerra? Francisco, estás a tocar numa questão fundamental, importantíssima. Estás a colocar o dedo na ferida. Por exemplo, o Ministério do Interior, o Comando-Geral da Polícia, percebeu que tinha que melhorar a sua comunicação e, nos últimos anos, formou dezenas de oficiais de polícia em matérias de comunicação, e hoje temos comandos ao nível provincial, ao nível nacional, mesmo ao nível distrital, que dominam com razoável à vontade as matérias de comunicação. São eles elos extremamente importantes no relacionamento com a comunicação social, mas, inclusivamente, afastando aspectos odiosos que são imputados, sobretudo aos canais de televisão, que muitas vezes se substituem aos oficiais de interrogatório ou a outras entidades, fazendo papéis que não competem à comunicação social. Portanto, por um lado, temos o Ministério do Interior a evoluir positivamente nesta área, mas o Ministério da Defesa continua a ser de uma opacidade incrível. Ora, isto é logo à partida uma derrota. Portanto, o problema da opacidade desta instituição é uma questão a seu desfavor. Uma segunda questão importante é que o Ministério da Defesa está parado no tempo. Para o Ministério da Defesa, eles acham que ainda estão no tempo do Partido Único, ou seja, aquilo que o Ministério da Defesa diz é o que acontece, e fora daquilo que o Ministério da Defesa diz, não acontece nada. Ora, se o Ministério da Defesa não reporta o que se está a passar em Cabo Delgado, isto para eles, para os seus oficiais, para a sua cadeia de comando, não está a acontecer nada. Portanto, aquilo que é reportado são boatos, são antipatriotas, mas este tipo de propaganda ou de contra-propaganda, nomeadamente o propaganda feita por os G40 reformulados, não tem funcionado. E por isso mesmo é que também, nos últimos anos, tem havido uma assinalável repressão sobre a comunicação social internacional e nacional no reportar dos assuntos de Cabo Delgado. Há muito pouca deslocação de elementos da comunicação social nacional para esta província. A sua atuação no terreno é extremamente dificultada e habitualmente e perigosa também, devo dizer, porque facilmente um repórter ou um investigador pode ser confundido com um agente jihadista, como já aconteceu no passado recente. Há repressão em termos físicos, como jornalistas moçambicanos também o sentiram, mas a questão nua e crua para as próprias entidades do Ministério da Defesa, que, não obstante esta repressão sobre a comunicação social, continuam a ser reportadas notícias. Não obstante a pressão sobre a comunicação, e aqui também quero fazer um outro comentário e reportar um outro facto relevante, há uma significativa parte da comunicação
social moçambicana que, por pressão governamental e por autocensura, pura e simplesmente não está a divulgar o que está a acontecer em Cabo Delgado, o que significa defraudar os moçambicanos da sua própria realidade e, no caso da comunicação pública, isto significa que o dinheiro dos impostos dos moçambicanos não está a ser bem utilizado, porque esse mesmo dinheiro devia ser utilizado para a comunicação social do setor, informar com rigor, com veracidade e com os factos. Não é possível que depois de 3 sedes distritais terem sido invadidas e saqueadas pelos jihadistas islâmicos, que se continue a fazer que não existe, que não aconteceu e que são os tais malfeitores sem rosto. E a estratégia de silêncio claramente não funciona. Absolutamente não funciona, porque o que acontece? Faz com que não só as elites, mas, e é preciso compreender que o fenómeno da telefonia móvel é um fenómeno fantástico em todo o continente africano. Hoje, e isto obtive de uma das nossas telefonias móveis de referência, os seus subscritores têm mais, a maioria dos seus subscritores utiliza smartphones, portanto, utiliza telefones que têm acesso a dados e a imagem. Portanto, significa que uma pessoa numa pequena localidade hoje já tem capacidade de descarregar vídeos e fotografias. 2, o maior consumo hoje em Moçambique, e segundo, mais uma vez, esta telefonia de referência, não é de comunicações de voz, é de comunicações de dados, o que é notável. Portanto, significa que as pessoas recebem música, recebem filmes, recebem vídeos, recebem fotos nos seus telefones, e é isso que corresponde ao maior fluxo de utilização das redes de telefonia móvel, e não o fenómeno de as pessoas falarem entre si via voz. Numa outra frente, o presidente Filipe Nyusi reuniu-se ontem com o Sufo Momad para ativar todo este processo dos DDRs, que se encontra atrasado, mas também foi incontornável a questão que atualmente afeta a saúde pública, que é o coronavírus. O grupo de contacto, liderado por Mirko Mazono, o enviado pessoal do secretário-geral das Nações Unidas, aplaudiu o encontro, fazendo notar que, embora seja favorável a estes objetivos de retomar o DDR, compreende que neste momento as preocupações com a saúde pública devem ir em primeiro lugar. Fernando Lima, mesmo com o coronavírus, é importante não desviarmos também de assuntos estruturantes como o DDR, e também foi importante este encontro entre o presidente e o líder da oposição. Claro, sem pretender fazer humor em relação a estas coisas do coronavírus, mas inclusivamente tendo em mente uma pergunta que ouvi de um repórter na conferência de imprensa diária do Ministério da Saúde, que perguntavam se as forças de defesa e segurança em Cabo Delgado seguiam as regras do distanciamento social. Eu prefiro utilizar a expressão distanciamento físico, uma vez que o conceito de distanciamento social é muito mais amplo. O exercício que estamos a fazer agora, por exemplo, este exercício à distância, corresponde ao distanciamento físico, a um relacionamento social entre nós, entre humanos, entre uma cadeia
uma cadeia noticiosa, mas claramente estamos a fazê-lo com distanciamento físico. Portanto, eu acho que eventualmente temos que reformular a própria definição, o que é isso de distanciamento social. Mas para dizer que não pode haver as regras do distanciamento social não se podem aplicar a uma força em prontidão combativa, para além de outros fatores que terão que ser tomados em consideração, nomeadamente as infecções, as contaminações, o afastar da possibilidade da contaminação em grupo, porque isso aqui é o mais importante. Significa o seguinte, e sem estarmos a entrar ainda na área do Covid, se há uma unidade militar que fica infectada, claramente essa unidade tem que ser posta fora de combate, porque significa que, eventualmente, se não forem tomadas medidas preventivas, toda a unidade pode ser infectada. Agora, indo diretamente ou indo para a questão do encontro de Nyusi com o Ossuf Momad e a questão da desmobilização, o princípio mais importante, ou o ponto mais importante, é claro, o governo de Moçambique não pode duplicar esforços e duplicar meios que não são muitos em duas frentes de combate, embora haja aqui também uma hierarquia. Não é que a frente de combate de Cabo Delgado tenha a mesma relevância que a frente de combate no centro do país. Aliás, o que acontece é o inverso, ou seja, a frente de combate no centro do país tem, do ponto de vista tático, é menos importante. Portanto, o que é relevante é encerrar rapidamente este assunto no centro do país, e este assunto no centro do país resolve-se não só com o acantonamento e desmobilização das forças da RENAMO, mas também, e em paralelo e em complemento, com a desmobilização daquilo que se convencionou chamar de junta militar, porque não me parece que este seja um problema eminentemente político, é um problema de natureza logística, de números e de um acordo realista com estas forças que se resolveram declarar não alinhadas com Ossuf Momad, sem querer minimizar ou menosprezar aquilo que está em jogo e, sobretudo, devido às fragilidades demonstradas pelas próprias Forças Armadas moçambicanas. Mas quer-me parecer que no centro do país estamos em presença de uma discussão de números, de regalias, de condições, e depois todo o problema da legitimidade ou não legitimidade do Ossuf Momad passa a ser uma questão de natureza política e uma questão que tem a ver com a própria RENAMO e não sendo ou deixando de ser um assunto de segurança de Estado, um assunto de soberania e um assunto também de violação de lei e ordem. Portanto, é extremamente importante que se avance na desmobilização. O diálogo entre Nyusi e Ossuf Momad é crucial para que também os doadores se sintam encorajados a apoiar materialmente este esforço de desmobilização. Muito bem, Fernando Lima, vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos para olhar para as decisões do governo, decisões econômicas para questões do Covid-19 e também de política monetária tomadas pelo Banco de Moçambique. Os pontos de Fernando Lima.
Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Estamos de volta à segunda e à última parte dos pontos de Fernando Lima. Agora vamos olhar para as medidas econômicas tomadas no quadro do Covid-19. Fernando Lima, sem significar qualquer redução da carga fiscal, o governo mexeu um pouco na política fiscal, introduziu apenas moratórias e também facilidades e autorização nas compensações de crédito, principalmente para empresas que importam produtos fundamentais no combate à Covid-19. Vale isso do que nada ou o governo deveria ter sido um pouco mais ousado? Eu penso que a tática do governo, quer em relação à pandemia, quer em relação à pandemia económica resultante da pandemia de saúde, ou seja, de crise de saúde pública, é uma tática de navegar à bolina. Significa navegar com a linha de costa à vista. Portanto, não há medidas de fundo que estão a ser tomadas, são, sobretudo, medidas para já de curto prazo, dentro desta perspectiva. Mas também, como dizia um navegador, quem navega na costa, não querer perder de vista a costa, não conquista nenhuma ilha. Pois, esse é um problema, porque também ao ficar a olhar para a costa, uma pessoa perde a perspectiva da grande imagem, ou seja, fica a ver meia dúzia de árvores e perde a perspectiva da floresta. Mas a percepção do governo é que, para já, este pode ser um assunto de alguns meses e, ao fim de alguns meses, as coisas, ou seja, a sociedade e a economia em particular, retomam o seu curso normal. Eu gostaria de pensar assim. Não é isso que vai acontecer certamente. Por exemplo, mesmo que a restauração e o turismo tenham apenas um problema, um interregno de 3 meses. Vai ser extremamente difícil a recuperação deste setor se não houver incentivos de natureza fiscal e de natureza económica para este setor. Se avançarmos para aquilo que se convencionou chamar pandemia ou prevenção da pandemia ao nível 4, que implica o shutdown, portanto o encerramento de outros setores económicos de referência no país. Ora, isto vai significar milhares de postos de trabalho, milhares de empregos que se perdem e, portanto, o governo terá que atuar, terá que colocar em força outras medidas, porque as empresas, e falo sobretudo das empresas moçambicanas, não têm qualquer capacidade de aguentar uma crise desta natureza. Portanto, para já, as medidas que foram aplicadas são importantes, são seletivas porque visam dar resposta a setores-chave envolvidos nas respostas à presente crise, e tem a ver com medicamentos, tem a ver com os próprios abastecimentos, ou seja, é estratégico que não faltem alimentos no mercado, porque isto provoca outro tipo de fenómenos, nomeadamente o assambarcamento, a subida artificial dos preços. Por isso é importante também a normalização dos fluxos de circulação de mercadorias no mercado da SADC, para que os países não se ressintam do abastecimento de produtos, digamos, de uma maneira mais ou menos mitigada. E, por outro lado, e aqui parece-me mais
mais importante e mais avisado, o Banco de Moçambique, com novas medidas de caráter monetário, nomeadamente de incentivo a uma maior liquidez no mercado. Penso que foram também um outro pacote importante, não obstante encorajado pelos níveis, digamos, estacionários da inflação, uma vez que se notou claramente uma redução significativa de transações comerciais. E também o Banco de Moçambique prevê consequências econômicas por causa do Covid-19, prevê que sejam severas, e numa altura em que a própria economia encontra-se debilitada por causa dos ciclones Idai e o Kennedy, e cita também a instabilidade militar nas zonas norte e centro do país. São maiores crises que ainda estão a caminho. Não só estão a caminho, como também já se fazem sentir. E há um pormenor interessante que acho que foi referenciado pelo Banco de Moçambique ou pelos analistas que comentaram as decisões do Banco de Moçambique. O único vetor que demonstra índices muito positivos são os nossos índices de produção agrícola. De qualquer forma, pensa-se que a produção agrícola não vai cobrir outras quebras significativas de receita, nomeadamente no aspecto das comunicações e dos serviços, que registram quebras fortíssimas. E também após o outro tema, uma outra questão, que após um pedido de 700 milhões, os doadores disseram não ao dinheiro vivo, mas tudo será em espécie, são equivalente a 48 milhões de dólares. É a falta de confiança, Fernando Lima, que está por detrás disso, muito por culpa da questão das dívidas ocultas? Não, costuma-se dizer que há uma diferença em ser esperto e em ser inteligente. E um dos problemas do governo de Moçambique é tentar mostrar esperteza onde devia mostrar inteligência. Ou seja, o governo continua a pensar, e isto é muito uma lógica africana, o Moçambique não é o único país, os dirigentes moçambicanos não são os únicos no continente africano, que é pensar que quando se trata de questões humanitárias, que os parceiros do desenvolvimento, os doadores, fecham os olhos para apoiar países como Moçambique. Ora, esse tempo, infelizmente, já passou, e por culpa do próprio país, ou seja, em linguagem corrente, significa que Moçambique roeu a corda e, portanto, depois sofre este tipo de reveses humilhantes, que é vos passamos um cheque porque vocês não são confiáveis, portanto, nós vamos vos dar a farinha, as batatas, os ventiladores, as bombas e as máscaras de oxigênio que vocês precisam. Não vos vamos dar para as mãos nenhum dinheiro, porque vocês são irresponsáveis. Com dinheiro na mão, correm para a África do Sul a comprar moradias, Maseratis, Ferraris, ou noutros bens que neste momento estão em crise, como ir em grandes cruzeiros à volta do mundo com os dinheiros que são desviados das ações de ajuda ao desenvolvimento. Vamos olhar para outro tema, que é a suspensão de negociações do salário mínimo. Analisamos um pouco aqui há dias da necessidade de suspender estas negociações, e ontem os parceiros sociais, o governo, empregadores e sindicatos decidiram nesse sentido.
Bem, eu compreendo o drama dos sindicatos, compreendo o drama dos trabalhadores, mas o drama maior dos trabalhadores é que, nesta situação de crise, os trabalhadores consigam levar para casa receita ou salário suficiente para pôr pão em cima da mesa e que um agravar da crise em Moçambique torne esta situação ainda mais difícil, uma vez que todos sabemos que os salários em Moçambique não são grandes salários. Mas é importante também que se refira que as negociações de que falamos não são negociações de natureza salarial tout court, portanto, na sua perspectiva mais abrangente, é apenas a discussão de salário mínimo setorial. Ora, a questão não faz sentido um exercício desta natureza neste momento, porque nós nem sabemos qual vai ser a situação do país daqui a 15 dias, porque não sabemos em que medida vai evoluir a pandemia do coronavírus e se esta pandemia implicar mais despedimentos, mais setores paralisados, portanto, mais setores impedidos de gerar receita. Portanto, faz todo sentido que todas as partes realisticamente entenderam e perceberam que não era possível estar-se a discutir aumentos salariais, porque, em última análise, é disso que se trata, aumentar o salário mínimo em Moçambique, quando nós assistimos em todo o mundo e em países que estão muito pior que Moçambique em termos de pandemia, mas muito melhor em termos de suporte, de almofada de conforto em termos económicos, aquilo que está a acontecer, nomeadamente os 25 milhões de desempregados que há neste momento nos Estados Unidos e que crescem exponencialmente todos os dias com a paralisação da maior economia do mundo e, portanto, Moçambique, apesar de ser uma ilha marginal no cômputo global da economia mundial, mas também tem que se sujeitar a estas leis económicas. Não se pode pagar aquilo que não se tem. Vamos para um último tema, que é o subsídio de integração dos deputados. Está a provocar um fervoroso debate que iniciou nas redes sociais, depois transportada para as páginas da imprensa. Isso tem a ver com este subsídio de reintegração do deputado prevista na Lei da Previdência e Segurança Social. Há uns que argumentam que este subsídio não carece de contribuição dos deputados, mas outros acham que sim. Neste debate todo, Fernando Lima, de que lado é que se posiciona? Bem, não penso que seja muito difícil posicionar-me e explicar esta questão. Em primeiro lugar, o Parlamento e os deputados têm uma falta, uma inabilidade notável ao discutir essas questões. Ou seja, em momento de grande crise, em momento que foi necessário abrir mão das medidas de emergência, colocando os informais na rua, colocando informais e, portanto, aumentando o risco de contágio de uma parte significativa da população moçambicana, porque não é possível de pedir a toda a gente que fique em casa, o Parlamento de Moçambique faz aprovar um orçamento principesco. E quando eu digo principesco, é relativo, porque comparado com outros orçamentos na região, nem sequer é um grande orçamento. Mas porquê que isto é um tiro no pé e porquê que isto é impopular? Porque não se pode falar, não se pode dizer, por um lado, a um setor não podemos discutir aumentos de salário mínimo, tem 50 pessoas que votam para si próprios
aumentos e regalias. Ora, isto é extremamente impopular, como foi impopular, se não me engano, há 5 anos atrás, quando também no meio da crise das dívidas ocultas vieram mais não sei quantas viaturas protocolares atribuídas à Comissão Permanente da Assembleia da República. Portanto, a questão de fundo é que a Assembleia da República, os deputados, têm que ter a percepção que eles não gozam da maior popularidade no país e entre os moçambicanos e no seio da opinião pública. Ou seja, a opinião que existe no geral, e é grosseiro, de facto, generalizar-se esta questão, mas a opinião pública, a ideia que existe é que os deputados são um grupo de 250 pessoas mimadas, que trabalham muito pouco, que se reúnem muito pouco, que discutem muito pouco, mas que têm salário 365 dias ao ano e ainda por cima têm regalias acrescentadas, nomeadamente este subsídio de reintegração. Chegado aqui, e portanto chegado ao subsídio de reintegração, a questão não é se os deputados têm ou não têm subsídio de reintegração, se são reintegrados. Inclusive já ouvi discussões ridículas que têm a ver com a procura da definição no dicionário de língua portuguesa o que significa a palavra reintegração. Ora, a questão de fundo é que no Estado moçambicano, e o Parlamento também faz parte desse Estado, vários setores, várias classes de indivíduos, e quando eu digo classes profissionais, se beneficiam deste mesmo subsídio de reintegração. Ora, aqui os deputados também têm alguma razão, porque serão eles, porque terá que serem eles os acusados e os maus da fita, quando existem outros setores, nomeadamente ministros, nomeadamente membros das várias magistraturas, reitores de universidade, outros setores, portanto, muitos setores do Estado moçambicano que se beneficiam dos mesmos subsídios de reintegração. Mas não era a altura de cortar num país pobre como o nosso, um país que precisa de dinheiro, não era a altura de cortar e de debater-se com muita profundidade essa questão de reintegração social, mas a todos os níveis? Absolutamente. Esse que é o ponto fundamental. A reintegração não tem que ser discutida a propósito de 250 membros do Parlamento, tem que ser discutido um conceito de reintegração e o conceito prevalecente no aparelho de Estado moçambicano. Porque, por exemplo, estamos recordados a celeuma que provocou há 2 ou 3 anos o facto dos PCAs das empresas públicas, mesmo depois de deixarem de ser PCAs, e todo o elenco de anteriores conselhos de administração, principescamente continuarem a ganhar os seus honorários enquanto membros que já não exercem a função no conselho de administração. Ou seja, o aparelho de Estado é esta vaca gordíssima num país em que nos seus pastos só tem vacas magras. Portanto, e isto é que provoca a grande irritação e a grande revolta da maioria dos moçambicanos, porque afinal a situação de crise económica não é para todos, há uns que passam ao lado dessa mesma crise. Isto para dizer, e em jeito de rodapé, que mesmo decorrente da grande crise das dívidas ocultas e das medidas de austeridade que deveriam ter sido tomadas no aparelho de Estado, o Ministério das Finanças fez vista grossa a muitas dessas medidas de austeridade que deveriam ter sido implementadas a partir do momento em que o Governo
deixou de contar com esses auxílios externos. Aliás, não temos tempo para abordar o orçamento de Estado, mas eu penso que é completamente irrealista a apresentação de um orçamento de Estado com o déficit monumental que foi apresentado e com a justificação que, com a emissão de títulos e bilhetes do Tesouro, vamos cobrir esse mesmo déficit orçamental que nem sequer tomou em consideração a pandemia do Covid-19. Muito bem, Fernando Lima, chegamos ao fim, já cumprimos nossos 60 minutos, chegamos ao fim de mais um programa onde olhamos para esses dois temas incontornáveis, que é a insurgência em Cabo Delgado e todas as consequências da pandemia de coronavírus que continua a colocar o mundo em sentido. Eu sou Francisco Carmona, André dos Santos se encarregou da parte técnica. Boa noite, até de hoje a 7 dias. Os pontos de Fernando Lima.